Perfeito. Por isso que eu passo agora para o Anderson Hernandes, palestrante e escritor especialista em marketing e empreendedorismo. Anderson, muito boa noite, muitíssimo obrigado por ter vindo e fique à vontade também para expor de acordo com a sua ótica aí. E o que a gente observa hoje é que muitos profissionais eles acabam perdendo a oportunidade de terem uma efetivação por não terem um comportamento adequado, por não terem um desempenho realmente acima da média, porque Mas é justamente isso. Não resta dúvida, não tem um know-how de como procurar, inclusive. Exatamente. Então hoje, por exemplo, nós temos assim dado dicas profissionais de como que o profissional ele deve se comportar diante do emprego, como que ele deve se comportar inclusive na própria entrevista, porque esses fatores eles vão fazer a diferença na possibilidade de ele ter uma efetivação. Tudo isso é muito importante. Isso. Por isso que nós estamos com esse tema aqui, que é para passar para os nossos amigos de casa o caminho das pedras. Não é? Porque a pessoa fica perdida realmente. Não, depois entra num site com as empresas supostamente especializadas, fica esperando um e-mail de volta e não volta, se desespera, não manda mais. Precisa se mexer então, também. Hoje o que nós vemos é que, na verdade, existe muita vaga disponível, porém, existe poucos profissionais qualificados para aquelas vagas específicas. Algumas áreas, especificamente, alguns estudos mostram que houve um apagão de mão de obra. Então, o que está acontecendo hoje no mercado, né? Apesar das universidades, escolas técnicas e demais cursos aí estarem formando os profissionais, muitos desses profissionais eles não estão qualificados para poder atender essas vagas. Então, é importante que o profissional realmente ele busque uma boa qualificação, porque essa qualificação vai ser um diferencial importante, dentre muitos outros, que vai beneficiá-lo para que ele possa realmente aproveitar essas oportunidades. Vamos falar então, o Anderson, a respeito dessa peça importantíssima, que quanto mais você enceba, pior fica. Então, uma das coisas que nós vemos hoje, olha que a nossa empresa lá nós recebemos muitos currículos. Eu diria que hoje nós recebemos cerca de 500 currículos por mês, então é um número bastante expressivo, né? E eu costumo até separar algumas pérolas dos currículos lá para poder usar. Pode ficar à vontade, que nós estamos a fim como de rir, exemplo, para poder mostrar viu? como alguns profissionais eles perdem uma oportunidade por não preparar bem um currículo, né? De forma clara, o que podemos dizer é que o currículo ele deve ser de forma bem sucinta, realmente, porque isso vai beneficiá-lo. Uma das coisas que nós vemos no currículo, principalmente do profissional que ainda está ingressando no mercado de trabalho, é que ele não tem experiência, obviamente, porque muitas vezes ele não ingressou ainda, mas ele também não tem formação. Ou se tem formação, ele não tem nenhuma formação complementar. Então, é importante que o profissional ele pense sobre a questão da sua formação complementar. Porque muitas vezes ele está até mesmo fazendo um curso, uma faculdade, assim por diante, mas o que acontece é que ele, na área que ele está almejando, ele não tem nenhum curso complementar que possa ajudá-lo a valorizar um pouco mais o seu currículo. A própria contratação temporária, se ele conseguir, isso vai servir de experiência para ele, isso vai ser importante, então ele tem que ressaltar isso no currículo. Evitar algumas coisas que realmente possam prejudicá-lo, como, por exemplo, erros de português, de concordância, que é muito normal nós ainda encontrarmos nos currículos, uma formatação completamente inadequada, muitas vezes uma letra que realmente não é muito clara para um currículo, ou até mesmo algumas coisas que o candidato escreve no currículo que não tem nada a ver com a vaga. Tanto que o advogado mostrou lá as qualificações dele e no final ele colocou lá que ele fazia trabalhos manuais e biscuit. Aí eu pergunto para você, candidato, para que eu vou querer um advogado que saiba fazer biscuit? Ele é desestressado. Pois é. Ele quis mostrar algumas coisas a gente pode até mesmo aplicar ou mostrar para o entrevistador no momento que você tem a oportunidade na entrevista. Né? Mas dentro de um currículo, realmente é bom você pensar no currículo que vai ser... E mentir jamais, né, senhores? Mentir Nunca. Jamais. E é interessante que até recentemente nós tivemos um caso assim. Nós recebemos o currículo de um profissional e quando nós fomos fazer a verificação ali das qualificações que ele havia mencionado, nós observamos que ele havia mentido em relação a alguns empregos, 2 por sinal. E nós chegamos ao profissional e falamos, olha, a vaga realmente estava bem próxima de ser sua, só que por causa desses fatores aqui que nós averiguamos, você perdeu essa oportunidade. Para ficar bem claro. Então é importante que o profissional realmente ele seja bem sincero. E outra coisa também que é importante no currículo, que é assim, normalmente o profissional ele tem um currículo padrão, mas ele tem que adequar o currículo dele a cada empresa que ele vai procurar um emprego. Então não adianta ele querer mandar o mesmo currículo para toda empresa. Então ele tem que primeiro conhecer a empresa. O foco sempre é diferenciado. Ele tem que visitar o site da empresa que ele vai participar de uma entrevista, se ele tiver a oportunidade de ser entrevistado.
Porque se ele não estiver ali preparado numa entrevista, até para saber um pouco sobre a empresa, Claro. ele vai ter que você observa hoje que normalmente uma pessoa ela tem de 1 a 3 minutos para se vender. Então, se naquele contato inicial que ele está, se ele já não conseguir se vender, ele não conseguir passar ali uma condição boa para o entrevistador, ele já vai ter uma dificuldade muito grande de conseguir dar sequência ao processo seletivo. Porque muitas das vezes, a não ser que sejam cargos de engenheiros altamente técnicos e tecnológicos, não tem como, tem de saber a matéria. Mas muitas das vezes a pessoa pega uma pessoa mais desprendida, uma pessoa mais solta, sabe até que ele está inventando uns faroletes lá, mas é exatamente aquilo que ele precisa. Não é? São matérias que em poucos dias essas técnicas serão absorvidas por esta pessoa. Não é? Que de repente a pessoa sabe, né, tudo, exatamente, a pessoa sabe tudo. Só que fica, desculpe, estou nervoso, não vou não O sei que mais explicar. se destacava para os alunos não é o professor que sabia mais ou que tinha melhor formação, mas aquele que tinha melhor didática, aquele que tinha condições de passar melhor ali para os alunos. Esse é o profissional que realmente marcou. No caso do profissional, numa entrevista, num processo seletivo, ali numa dinâmica de grupo, o que vai se destacar é justamente o profissional que sabe se comunicar bem. É o profissional que sabe realmente mostrar o que ele tem condições de fazer em prol da empresa, é aquele profissional que demonstra um perfil adequado. Então, esse que vai ter um destaque. Então, é importante que o profissional invista nisso, porque isso vai fazer a diferença para ele. Precisa ter atitude, não, ô Anderson, você que é palestrante, a pessoa precisa se motivar, não? Exatamente. O que eu costumo dizer, inclusive lá no meu site, vocês vão encontrar muitas dicas, até mesmo eu coloquei especialmente para os nossos ouvintes que estão procurando o primeiro emprego, 10 dicas para que eles possam ter condições de ter essa atitude necessária. Né? Tem 10 dicas? Eu coloquei 10 dicas ontem no site, justamente em prol do programa de hoje. O que acontece hoje com o profissional que nós observamos é que a empresa, de um modo geral, ela pode treinar a parte técnica profissional, pode melhorar a habilidade dele naquilo que ele vai executar, mas ela não vai trabalhar a parte comportamental. É ou não é? É verdade. Isso depende do profissional. Então, ou seja, ele tem que dar muita atenção à questão comportamental. Então, lá no site eu deixei algumas informações e até vou fazer um negócio aqui para o ouvinte aqui do nosso programa. Os primeiros 100 e-mails que mandarem para lá pedindo o livro, na versão e-book do perfil do profissional de sucesso, eu vou mandar gratuitamente para vocês. Ah, é? É, só que sim, os primeiros 100 e-mails. Na Eu fatiola, vou receber é isso mesmo? gratuitamente o e-book para Você não vocês está fazendo realmente merchan, ter. não, né? Vai dar Não, mesmo, é né? justamente para poder beneficiar o profissional que está nos assistindo aí, que realmente pode tirar proveito das dicas e possa arrumar um emprego aqui com o nosso empresário e também com as dicas. O profissional não pode ficar esperando as coisas virem na cabeça dele, né? Isso é verdade. Cair a oportunidade em cima da cabeça dele, porque realmente não cai a oportunidade assim tão fácil. Então o profissional ele tem que buscar as oportunidades, ele tem que abrir as portas, ele tem que correr atrás. Então, o que nós vemos muitas vezes o profissional é que ele tem medo de arriscar, muitas vezes ele tem um sonho e muitas vezes ele não vai atrás desse sonho. E a minha experiência profissional durante todos esses anos mostrou que muitas vezes eu errei, mas a maioria das vezes eu acabei acertando e esses acertos, eles representaram alguma coisa que realmente eu sou muito feliz por tudo isso. Então, o profissional ele tem que realmente buscar aquilo que ele quer e tem que correr atrás mesmo, porque isso vai ser a diferença. A empregabilidade, ela se constrói, né? Não é algo, por exemplo, que acontece sozinho. Então, o profissional ele tem que construir a sua empregabilidade. Claro. Então, é fazendo isso que foi citado pelo Darcio e as outras dicas que foram dadas aqui, que pode ajudar você, profissional, a construir sua Anderson Hernandes, palestrante e escritor especialista em marketing e empreendedorismo. O site é www.andersonhernandes.com.br. Anderson, seu boa noite. Olha, quero agradecer mais uma vez estar aqui e deixar as dicas profissionais aí para todos vocês. E procure aprender com aquele que já tem experiência. Então, você tem as informações aí. A todos vocês que ligaram tão carinhosamente, inclusive com palavras aí muito legais para mim, para minha produção. E em nome da Rede TV+, nós agradecemos muitíssimo. Até já.